Bom dia a todos. Vamos fazer uma prática agora de produção de mudas, propagação. Inicialmente eu gostaria de mostrar a vocês os diferentes tipos de recipiente que nós temos aqui, com alguns faltando, né, logicamente. Pessoal, aqui nós temos diferentes recipientes, desde recipientes para a produção de mudas menores, hortaliça, por exemplo, tubetes para produção de mudas. Aqui tem como comparação um canivete, então tubete 50 centímetros cúbicos, 100, 290 centímetros cúbicos. Saquinho, aquele de TNT que eu falei, teoricamente biodegradável, e saco plástico. Depois a gente vai fazer um enchimento de cada um para ver como é. E outros recipientes como vasos de diferentes tamanhos. Então aqui nós temos diferentes tamanhos de recipiente. Pessoal, aqui nós temos alguns materiais de composição de substrato. Primeiro, casca de arroz carbonizada. Então isso aqui, o material que é a casca de arroz que passou por processo de carbonização. Aqui uma matéria orgânica, lodo de suinicultura. Então é um material bem denso e fininho, então ele aumenta a densidade, diminui a porosidade no sistema, mas tem matéria orgânica. Vermiculita, que ela está molhada, ela é um solo 2 para 1, material bem leve. E aqui um substrato comercial que a gente comprou para o projeto, que é a base de casca de pinos, vermiculita e casca de arroz carbonizada. Então material escuro. Eu achei ele mais denso do que eu esperava, então eu coloquei 7 partes dele para 3 de casca de arroz carbonizada na produção de mudas que nós vamos fazer aqui. Então é isso. Pessoal, nós temos alguns nutrientes, alguns adubos. Esse aqui é o Osmocote, então ele é um adubo encapsulado de liberação lenta. Aqui tem NPK mais micro e essa invólucro deixa um tempo útil dele de 3 a 4 meses. Então ele tem uma liberação lenta de 3 a 4 meses. Esse outro é o MAP, monoammonofosfato, fornece fósforo e nitrogênio. Aqui nós temos superfosfato simples. Existe também o superfosfato triplo, que varia, vai ser a concentração de fósforo e a concentração de cálcio e enxofre nele. Cloreto de potássio, fornece potássio para as plantas. Sulfato de amônio, que a gente mais usa são esses aqui. Colocamos na adubação de base. No caso, foram quantos litros ali, Igor? 60 litros. 60 litros. Foi colocado 80 gramas de super simples, 10 gramas de KCl e 15 gramas de sulfato de amônio. O MAP não foi colocado aqui porque a fonte de fósforo foi super simples. E foi colocado um pouco de adubo de liberação lenta também. Os adubos foram pesados, agora vão ser misturados ao substrato, homogeneizados. Então, só fazendo um cálculo daquela adubação do vídeo, o que a gente tem como adubação de base para tubete? O que é adubação de base? Adubação que vai misturada ao substrato. Temos a adubação de base, é essa, que vai misturada ao substrato. A adubação de cobertura é a adubação que vai via rega, vai depois das mudas, enquanto as mudas estão sendo formadas. Então o que a gente tem? 150 gramas de N, 300 de P2O5 e 100 gramas de K2O. Lembrando que algumas vezes vocês vão ver o nutriente em si, N, P2O5 e K2O. E na cobertura já vem, por exemplo, gramas de KCl. Aqui já é o produto. Aqui seria o potássio. E aí o KCl tem X% de potássio. A ureia tem X% de N. A gente vai ver isso. Então vamos fazer o cálculo para
o N. Então, depois vocês façam para os demais. O que a gente tem? Pensando em um saco de substrato de 20 litros, a gente precisa de 150 gramas de N. Esses 150 gramas é por metro cúbico. Então aqui, ó, a gente tem 150 gramas por metro cúbico de substrato. Então, 1 metro cúbico, 1000 litros. Se o saco tem 20, então é só aplicar uma regra de 3. Então, 150 gramas, 1000 litros, em 20 litros eu tenho quanto? Então, 150 vezes 20 dividido por 1000. Eu preciso de 3 gramas de nitrogênio. E aí, qual fonte de nitrogênio eu vou usar? Tenho diversas fontes. Tem ureia, sulfato de amônio, MAP e outras. Aqui, optamos por sulfato de amônio, que fornece enxofre também. O sulfato de amônio tem 21% de N. Então, outra regra de 3 simples que a gente vai usar. Então, usando sulfato de amônio, 100 gramas de sulfato de amônio, 21 gramas de N. Se eu preciso de 3 gramas de nitrogênio, X, isso dá 14 e pouquinho, 14 gramas de sulfato de amônio, que vão ser pesados e misturados ao substrato. Assim deve ser feito com a fonte de fósforo, que vai ser 300 gramas de P2O5, que é a fonte, você vai ver o que tem a fonte. Por exemplo, se usasse MAP, o MAP tem mais ou menos 100 gramas de MAP, 46 de fósforo, e por aí vai, e para o potássio também. E para os micros, geralmente 150 gramas para metro cúbico. Aí é a mesma regra que é o FTE, né? É a mesma regra. Então, isso seria o cálculo da adubação. Então, calculada a adubação, pesado ela, vai ser misturado na betoneira. Lembrando que pequenos volumes pode ser misturado à mão, só não precisa ter uma betoneira. Então, mistura a betoneira e vai ser feito o enchimento do substrato, que a gente vai ver agora posteriormente. A adubação de cobertura tem várias recomendações. Pode ser grama de nutriente, também igual aquilo. A recomendação do Gonçalves, ele coloca 1 kg de sulfato de amônio, 300 gramas de KCl, aqui ele já não fala em nitrogênio e K2O, que fala a fonte, sulfato de amônio e KCl. Isso diluído em 100 litros para 10.000 mudas. Então ele coloca uma regra falando uma quantidade para uma quantidade de mudas. E aí o que a gente faz então, na prática? A gente tem então 1 kg, 1000 gramas. Sempre colocar em gramas fica mais fácil, porque a gente vai pesar pouca coisa, pesa em gramas. Para 10.000 mudas, eu tenho nessas mudas minhas mais ou menos 1.000 as mudas que vão ser plantadas. Então em 1.000 mudas, X. Então esse X vai ser 100 gramas de sulfato de amônio. Esses 100 gramas vão ser diluídos em 10 litros d'água e aplicado com regador. Lembrando que a fonte, o sulfato de amônio e o cloreto de potássio, por quê? Porque o KCl é recomendado uma aplicação sim, uma aplicação não. Então recomenda-se, essa semana eu vou aplicar sulfato de amônio e KCl. Semana que vem só sulfato de amônio. E assim sucessivamente. Até chegar na época de rustificação. Que aí eu vou cortar a fonte nitrogenada e aplicar só fonte potássica para ter uma rustificação dessa muda, para que a muda tenha um melhor controle osmótico, controle de abertura e fechamento de estômago, ou seja, o controle de água, porque ela vai para campo, ela pode sofrer estresse hídrico. Então, é isso. E lembrando que tubetes pequenos de 100 é interessante você adubar semanalmente. Tubetes tubetes de 50 centímetros cúbicos é interessante adubar semanalmente. 100 centímetros cúbicos pode ser ou não, dependendo da exigência da espécie, pode ser a cada 15 dias.
Tubetes maiores de 290 saquinhos plásticos, a adubação de saquinho é outra, na verdade. Tubetes maiores de 290 você pode aplicar uma vez por mês, talvez. Não precisa ser uma adubação tão frequente, a cada 15 dias ou a cada um mês. Então, quanto maior o volume, menor essa intensidade de fertirrigação, de adubação de cobertura. Então é isso, pessoal. Aqui ensinando, então, aí aqui KCL, 300 gramas para 10 mil mudas, para 1000 mudas, 30 gramas de KCL, também diluído na mesma água, na verdade, e aplicado em cobertura nas mudas, com regador. Lembrando que sempre que aplicar, pouco tempo depois, fazer uma irrigação para lavar as folhas, porque a gente aduba o substrato. Então, ficar resto de adubo nas folhas pode causar queimadura. E aí é interessante sempre adubar no início da manhã, final da tarde, para evitar também essa queimadura de folha que possa acontecer. Então é isso, gente. As adubações são essas. Agora a gente pega esse adubo, o adubo de base, mistura de cobertura aplicado depois. Mas aqui já está calculado essa adubação. Pessoal, aqui nós estamos preparando o substrato. Então foi colocado diferentes materiais dentro da betoneira. E agora vamos misturar água para esse material ficar mais úmido para colocar no tubete. Pessoal, retiramos o substrato da betoneira após misturar água e nutriente. Esse substrato foi a mistura de um substrato comercial com casca de arroz, porque ele era um pouco mais denso do que a gente queria. Aqui nós temos a textura, então, o substrato com alguns nutrientes, foi colocado osmocote e adubação química. Igor, faz a bolinha aí para nós. É interessante que ele fique um pouco friável, aperta. Então ele não desmancha completamente, para que ele não escorra pelas fissuras do tubete. Então o tubete ele tem buraco, para que não escorra por esse buraco do tubete. Aqui já é o tubete, nós vamos usar o tubete de 100 nas bandejas. Então essas bandejas elas vão ser enchidas e encaixadas nas bancadas, né? E vão trabalhar de forma suspensa. Pessoal, aí foi feito o enchimento do tubete, simplesmente colocação. Agora dá uma batida para compactar um pouco. E aí faz um novo enchimento para que fique um pouco compactado, para que tenha compactação. Isso em nível industrial é feito por uma mesa vibratória. A nível acadêmico, as batidas mesmo para que esse substrato se assente. Tá bom, Igor, vou dar mais uma batida e provavelmente já vai ser suficiente. Aí o substrato já está numa altura boa, já sentou. Agora pode simplesmente fazer a semeadura. Pessoal, com os tubetes já enchidos, nós vamos fazer a semeadura. Então nós temos diferentes tipos de semente. Lembrando a vocês, sementes duras, isso aqui é paricá. Lembra a semente de abóbora dura? Ele pode ser ou escarificado, então eu vou escarificar a parte de trás da semente, do lado oposto da onde vai ter a protusão da radícula, ou no caso dele, água quente, coloco água quente e espero esfriar, ele já que tem uma quebra de dormência. Eucaliptus citriodora, ele é um pouquinho maior, não tem dormência. E eucaliptus urograndes. Aqui na verdade tem o eucalipto em si, as sementes são os pretinhos. Ela tem muita palha, ela tem muita impureza, porque é difícil separar. Bom, a semeadura, basicamente você vai pegar a semente, colocá-la no recipiente, 1, 2 sementes, dependendo da semente, e vem e faz a cobertura da semente ou com vermiculita ou com
ou com o próprio substrato. Daí, nesse caso, vamos cobrir com o próprio substrato. Então, essa camada impede, por exemplo, que o vento sopre essa semente para longe, principalmente sementes pequenas, além de chuvas mais fortes ou a própria irrigação remova essa semente. É uma estratégia colocar sombrite, colocar uma tela nesse período inicial de germinação. Outra estrutura que podemos propagar é, por exemplo, estacas. Então aqui um manjericão pode ou não retirar todas as folhas ou parcialmente, isso depende de espécie para espécie. Manjericão não precisa de hormônios, se precisasse ou utilizar A e B ou ainda em teste por mim, eu não sei se funciona mesmo, a lentilha germinada, né? Eu venho, faço um furo, coloco para enraizar e sempre colocando isso, deixando isso com umidade e sombra. Aqui eu tenho algumas já propagadas. O que eu tenho? Estacas de lúpulo, alguns lúpulos em estaca já emitindo brotação, já tem raiz. Aqui nós temos romã, que também foi de estaca. Aparentemente, estacas grossas estão melhores que estacas finas. E amora também. A amora enraiza muito rapidamente, muito bem. Então, a amora também enraizada aqui. Na minha área como um todo, aqui eu tenho um morango. Eu tinha um canteiro de morangos aqui. Ele estava precisando de manejo, o substrato dele, quando eu fiz, não era bom, coloquei substrato. Eu removi parte dos estolhões, que ele se propaga naturalmente por propagação vegetativa. Eu removi, coloquei no tubete, e parte eu replantei. Só que meu cachorro fez um estrago bom, removeu quase todas as plantas. Então estou esperando isso aqui crescer um pouquinho mais para replantar. Além disso, tem algumas outras plantas. Está aqui, isso aqui é hortelã-pimenta. Tenho divisão toceira, cebolinha, semente, couve, canteiro com bastante couve ali. Então, hortelã se espalhando, hortelã também estolhona. E nós temos hortelã que foi plantado nesse canteirozinho e já se espalhou pela horta toda. Então tem hortelã até lá no fundo. Então esse aqui é um quintal agroflorestal, tendo desde cafés. Então tenho a linha de café, as plantas arbóreas, jabuticaba, que semana passada estava toda carregada, limão, pitanga, amora, aquele pequenininho ali, mirtilo, uvaia, framboesa, e aí o morango que estava aqui, lúpulos crescendo, então isso aqui é a planta de lúpulo, as hortelãs, manjericão, isso aqui é muda de mãe de mil, que é uma suculenta que a gente usa nos arranjos. Muita couve, a gente gosta bastante de couve. Eu vou colocar mudas de jambu aqui nessa entrelinha da couve depois. Os jambus estão ali os jambus estão aqui se propagando por estaca. Jambu é uma planta usada no tacacá, tucupi, no norte do país, que eu gosto bastante. Isso aqui é minha planta de mirtilo, ainda está pequena. Mais lúpulos, então os lúpulos, eles estão, da primeira vídeo que eu fiz, ele estava pequeno, ele estava grande, quer dizer, eu cortei, fiz colheita, aqui ele está subindo, eu fiz o estaleiro,
ele vai subir até mais ou menos 6 metros de altura e produzir as flores que são utilizadas. Aqui alguns outros condimentos. Então temos a salsa, o alecrim, tem um pé grande de alecrim, sálvia. Então esse é o meu quintal agroflorestal, tem bastante espécie. Além do mais, em volta eu ainda tenho a minha coleção de cactos. Então eles ficam parcialmente protegidos. Esqueci da romã. Ainda tem uma romã aqui no canto. Aqui eu tenho um sombrite que eu protejo esses cactos, não está se adaptando ao sol direto. As amoras grandes, bem bonitas. As pitangas também estão legais. Então isso aqui tudo feito por diferentes tipos de propagação, né? Então, pessoal, é isso. Os tipos de propagação. Eu vou colocar algumas aulas, alguns vídeos a mais mostrando as propagações, mostrando propagação vegetativa. A romã, ela foi retirada, a gente fez uma poda, já está rebrotando, e aquela romã que a gente mostrou ali foi retirada dessa minha romã aqui, a amora também. Então eu estou propagando para levar para a área do viveiro, onde eu vou plantar uma agrofloresta no estilo do Ernest. Ainda não comecei porque a pandemia não deixa, sozinho não dá para fazer, e não é recomendado nesse momento eu colocar meus alunos para fazerem, para me ajudar em um momento de alto risco, né? Então eu estou prorrogando esse projeto, fazendo mudas, e à medida que for caminhando eu vou colocar esse projeto de agrofloresta em funcionamento. Então já coloco uns vídeos extras mostrando formas de propagação para vocês. Valeu, até mais. Boa tarde, pessoal. Após ter feito o substrato, feito a semeadura, nós temos as mudas já recém-formadas. Vou mostrar algumas para vocês. Aqui nós temos mudas de IP, recém-semeadas, uma semana e pouco, já germinando. Coloquei, como é aquele IP mirim, colocamos várias sementes por tubete. Posteriormente vai ser feita a repicagem, que é o raleio, né? Que é a retirada de indivíduos, deixando um só e eliminando ou transplantando essas mudas. Aqui nós temos mudas de cedro indiano, plantadas há umas 2, 3 semanas, e já estão com uns 5 centímetros de diâmetro, já em fase de formação. Isso aqui vai para campo no final do ano em experimentos. Então aqui nós temos bastante mudas sendo feitos, e até mais para daqui uns 2 meses vão ser feitas outras mudas de eucalipto e triodora, para serem levados para projetos de integração lavoura, pecuária, floresta, e integração pecuária, floresta. Depois eu vou explicar melhor quais são os projetos que a gente vai ser desenvolvido aqui no IF. Eles ainda não estão implantados, estão em fase de planejamento, né? Mas aí já temos recursos para implementar os experimentos e área, né? Então aqui estão as mudas já feitas. Então o que tem que ser feito com elas? Aqui já foi feito esse raleio. Aqui nós temos uma planta por tubete. Esse tubete de 100 centímetros cúbicos, maior um pouco, né? Então daqui 3, 4 meses essa muda vai estar grande e pronta para ir para campo. Aqui tubetes de 50 centímetros cúbicos com mudas de IP. Essas mudas de IP, elas são o IP de jardim. Eu vou fazer uma cerca viva naquela área do viveiro que eu mostrei anteriormente. Uma cerca viva ornamental, né? Ele vai ficar uma barreira tal como essa aqui, né? Tal como essa de trás aqui, ó.
Vai ficar uma barreira de proteção, porém ornamental. Então eu quero fazer uma cerca viva mais ornamental na área lá embaixo, e vou implementar parte com esse IP de jardim. É isso, pessoal. Agora, depois pra frente eu coloco algumas outras atividades feitas no viveiro. Mas basicamente após o plantio, é a manutenção, limpeza. A limpeza das mudas, se tiver capim, eu acho que não tem nenhum aqui. Das minhas, né? Porque meu orientado é o Igor, que é o tutor. Ele está trabalhando bem direitinho, conduz as mudas bem conduzidas. Se for ver o experimento de outros, eu já não coloco a mão no fogo, né? E aqui, daqui a pouco, quando tiver maiorzinho, fazer o raleio, deixando somente uma planta por tubete. Além disso, adubações de cobertura. Então foi feita a adubação de base, com 300 gramas de fósforo por metro cúbico, 150 de N, 100 de potássio, se não me engano. Adubações de cobertura feitas a cada 15 dias ou a cada semana. Então, tubetes pequenos, com um pouco volume. É interessante eu adubar semanalmente, e tubetes maiores a necessidade de irrigação é menor. Então, no caso desse tubete aqui, pode ser a cada 15 dias uma adubação de cobertura com 150 de N, de gramas de nitrogênio e 100 gramas de potássio para 100 litros de água para 10 mil mudas. Aí só fazer a conversão via regra de 3 para a quantidade que vai adubar, e pode ser feito por regador, faz uma solução líquida e faz uma adubação por rega. E depois disso, retirada da muda e levar para campo fazer o plantio. Então é isso. Até o próximo vídeo.